Olá, lindona, tudo bem? 22 de julho de 2026, quarta-feira, dia de Mercúrio, que transita pelo signo de Câncer, em movimento retrógrado no dia de hoje, viu? Hoje o dia amanhece às 6 horas e 50 minutos. Bom dia para você, eu sou a Sônia Bete, com Sol e Mercúrio retrógrado em Câncer e Lua crescente em Escorpião, tá? E logo mais o Sol entra no signo de Leão. Então, parabéns, leoninos, porque nós estamos iniciando o mês de Leão. E até lá, os dois luminares, né? Perdão. Os dois luminares, Sol e Lua e Mercúrio, estão em signos do elemento água, em polaridade feminina, movimento para dentro. O inverno também é de polaridade negativa, né? No inverno a gente quer se recolher, ficar ali quietinho, tal. Movimento também para dentro. Então, nós precisamos saber lidar com essa condição do céu, tá? Dessa energia yin, desses planetas, os mais próximos, dois luminares, Sol e Lua, os mais importantes, Sol e Lua em signo do elemento água e Mercúrio também, né? Mercúrio também está em signo do elemento água, que Mercúrio é o planeta mais próximo no nosso sistema solar do Sol e da Lua. E a gente precisa lidar com essa condição da Terra, que é o inverno, e essa condição do céu. Né? Precisamos lidar e cada um, dependendo da maneira como vive, poderá entrar no equilíbrio. Se for uma pessoa muito yang, atitude masculina, né, um comportamento para fora, recebendo essa energia do céu e da terra, poderá, de uma certa forma, entrar em equilíbrio. Agora, se é uma pessoa já de natureza muito yin, com toda essa energia telúrica e do céu yin, precisa tomar muito cuidado. Precisa tomar muito cuidado, porque a lua escorpião afoga, leva lá embaixo, tá? E fica preso em sentimentos muito, sabe, que não nos ajuda a ir para frente. Né? Uma lua em escorpião precisa tomar cuidado com seus sentimentos, aqueles sentimentos mais profundos, que muitas vezes tira a pessoa realmente da vontade de viver, da vontade de seguir em frente. Então, as pessoas nesse período precisam tomar muito cuidado e perceber que o nosso papel enquanto ser humano, enquanto ser celestial, sei lá, qualquer tipo de ser, é justamente procurar integrar a polaridade feminina e masculina em nós. Nós precisamos, por isso eu trago isso. As pessoas yang, que têm uma polaridade masculina mais evidente, podem se equilibrar. Né? A partir do momento que faz essa integração entre atitude masculina e atitude feminina. As pessoas que têm uma atitude muito feminina, isso é, viver o mundo interior, aquele movimento para dentro, precisa tomar cuidado. E procurar alguma coisa, trazer algum movimento na sua vida para que a energia masculina, que é movimento, que é para fora, faça uma integração com essa energia feminina que é para dentro. Tá? Isso vai levar a pessoa, de uma certa forma, a um estado emocional melhor. Nós estamos com a lua em escorpião, lua crescente em escorpião. Eu já vou deixar no meu YouTube, @SôniaSímbolos, um ritual da Mãe Isis sobre o ritual de cura dos 7 escorpiões. É um ritual excelente, onde a gente mentaliza para cada chakra nosso, a gente mentaliza um escorpião.
esse escorpião, num primeiro momento, ainda está vibrando na sua polaridade negativa, tá? Mas a partir do momento que a gente vibra nesse escorpião, o ilumina, o transforma na nossa mente em um escorpião dourado, iluminado, esse escorpião, então, tem grande a possibilidade de vibrar na polaridade positiva, numa polaridade que nos ajuda a limpar e a reorganizar os nossos próprios chakras. Eu vou deixar no meu YouTube, @SôniaSímbolos. Entra lá e aproveite para fazer essa vibração, esse ritual de cura nesse dia que a lua está passando pelo signo de Escorpião. Tá? Eu sou Sônia Beth, eu sou Moon Mother, estou à sua disposição. Tá? A Moon Mother também ela tem esse trabalho de auxiliar outras mulheres a entrar em contato com o seu próprio ciclo, a se aceitar, as suas fases e também aquele contato especial com a nossa Mãe Lua, né? Então, é algo muito importante. Então, vamos começar o nosso programa, né? Nos conectando com a força de Ísis, a grande mãe dos egípcios ancestrais. Então, procure colocar a mão, uma no seu coração, outra no seu ventre, imaginar a grande mãe Ísis olhando para você, rindo para você, com os braços abertos, esses braços cheios de plumas, com uma lua cheia na cabeça. A mãe Ísis é a mãe da magia, mãe dos encantamentos, é a grande mãe, é a grande mãe. Então, se você sente necessidade, se aloje nos braços da mãe Ísis. Seu abraço é muito gostoso. Ísis, minha mãe sagrada, aquela que tem muitas formas e nomes, peço que me escute. Eu sou grata pela vida que me deste, pela força de ser mulher e pelo meu corpo sagrado. Grande Senhora dos encantamentos, a ti eu recorro. Com suas asas luminosas, envolve-me com seu amor incondicional. Liberta-me de toda dor, mágoa, desequilíbrio e doença. Que a sua magia traga a cura para o meu ser. Agradeço, Mãe, por estar ao meu lado, desde sempre e por toda a eternidade. Assim é e assim será. Muito legal, né? Bom, você está na Rádio Vibe Mundial, 95,7, eu sou a Sônia Beth, programa Madrugada Astral. Esse programa é gravado, tem a cooperação do bonitinho Deori, dessa bochichinha gostosa. Ai, o Euri não gosta muito que aperta a bochechinha dele, não. Mas é tão gostoso, eu aperto um pouquinho, viu, Euri? E se você quiser fazer alguma pergunta, entre em contato comigo pelas redes sociais, @SôniaSímbolos, tanto no YouTube quanto no Instagram, tá? E a lua escorpião é uma lua também de cura, viu, gente? A lua escorpião ela tem uma grande força para nos afundar, principalmente em emoções muito ruins, mas ela também cura. Isso é muito legal, né? E nós precisamos usar essa energia feminina, né, para equilibrar as nossas energias. Então, eu vou contar para vocês uma experiência que eu passei. Nesse período é muito fácil a gente entrar na tristeza, né? E se não tomar cuidado, a gente entra também na depressão, né? Então, eu falei assim, não, eu estou sentindo isso, então eu vou buscar algum movimento para a minha vida, né? Vou buscar alguma coisa. Porque eu não quero viver essa tristeza, eu não quero viver essa depressão. E daí eu encontrei uma proposta no Instituto aqui em São Paulo de uma oficina que chamava Batuque da Umbigada. Eu falei, gente, o que é isso? Né? É dança de origem africana, Batuque da Umbigada. Então, é uma tradição afro-paulista, né, e que é desenvolvida
aqui no Alto Tietê, região de Piracicaba ali, né? E a gente ia ter alguns representantes desse grupo para falar sobre o Batuque da Umbigada. E foi um grande presente para mim, porque eu não imaginava, eu não esperava que essa oficina fosse tão rica quanto foi, né? Uma porque recebi uma aula excelente, excelente, sobre os ancestrais africanos. E o palestrante, ele comentou, né? A África é um continente muito grande, formado de vários países, de várias culturas e de várias línguas. Então não tem como a gente ver a África como um bloco único, né? Uma coisa única. Não tem. Há uma diversidade muito grande ali. Então, quando for estudar a África, a gente precisa ver que região que a gente vai estudar. Qual é a língua, quais são os costumes, né? Porque são povos diferenciados, com culturas diferenciadas dentro da própria África, né? E foi uma aula muito legal que ele deu sobre essa questão, os ancestrais africanos. E daí ele fala que essa dança, o batuque da umbigada, não deixa de ser também uma dança, mas é um ritual. É um ritual. Um ritual que nasceu dos nossos ancestrais africanos e que trouxeram para o Brasil. Então veja só, hein? Quanto tempo, né? Os africanos chegaram aqui no século XVI e nós estamos no século XXI. 16, 17, 18, 19, 20, 17, 18, 19, 20, 21, 5 séculos, 500 anos. E essa tradição foi trazida pelos africanos. E olha que interessante que eu vejo, né? Além de toda essa aula que eu recebi, que foi sensacional, o palestrante ele comentou que essa dança ritual, o objetivo dela é integrar, olha só, é integrar as energias masculinas e femininas no ser. Falei, não acredito isso. Nunca que eu ia imaginar que eu fui lá para buscar me movimentar, entendeu? Para buscar trazer o movimento para a minha vida, para sair daquele estado que eu estava falando. Se eu ficar nesse estado, eu vou entrar na depressão e eu não quero, né? E ganhei um presentaço, né? Então ele fala que esses povos, um dos ensinamentos que eles trazem é honrar o corpo da mulher ou de qualquer outra fêmea. Porque a gente volta naquela questão. Porque é através desse corpo que se formam outros seres. O útero, para esse grupo, é considerado a primeira casa do ser que vai nascer na Terra, dentro dessa cultura africana. Olha que interessante, gente. Nós estamos falando de uma cultura de 5 séculos atrás, ancestrais africanos, né? Muito interessante isso, muito interessante a gente ouvir e a gente pesquisar o que esses ancestrais, sejam africanos, sejam chineses, sejam hindus, sejam gregos, sejam egípcios, o que eles traziam para a gente. É muito interessante a gente pesquisar isso. Porque no decorrer do tempo, todo esse conhecimento vai se perdendo. E a gente vai se perdendo junto também, né? Então ele fala que o útero é considerado a primeira casa e o umbigo das pessoas
a primeira boca, aquela que tudo come. É lógico, porque é através do futuro umbigo, vamos dizer assim, né, que o bebê tá ligado à mãe e através do cordão umbilical recebe toda a alimentação, toda a nutrição, né? Então, o útero é considerado a primeira casa e o umbigo a primeira boca, aquela que tudo come. Então, quando se dança essa música, esse batuque, né? Porque são batuques feitos com tambores, né, especiais. Então, quando se dança, o objetivo é lembrar que a união do princípio masculino e feminino é gerador de vida. Ai, que interessante, ai, que legal, né? E o que é legal também, é uma dança que ela não é circular. Você faz uma fila de homens e uma fila de mulheres, tá? Para trabalhar a energia masculina e a energia feminina. No início era assim, homem de um lado, mulher do outro. Mas o orientador ele comentou uma coisa muito importante. Hoje, na nossa vida, nas nossas relações, nós não podemos seguir essa definição. Apesar de que a gente tem a tendência de falar homem, energia masculina, mulher, energia feminina, nós temos que ampliar esse conceito, porque nem todo homem ele manifesta a sua energia masculina, a feminina é mais evidenciada, e nem toda mulher manifesta energia feminina, porque a masculina é mais evidenciada, né? Então, hoje o que acontece? A própria pessoa, ela escolhe em qual fila ela vai dançar. Não tem importância se um homem quiser colocar uma saia e dançar na fila da polaridade feminina. Não tem importância uma mulher colocar uma calça e querer dançar na polaridade masculina. Quem tem que escolher é a própria pessoa. Olha que legal. Eu pensei assim, eu falei, nossa, mas sabe, isso é uma manifestação de respeito, né? É uma manifestação de respeito com a outra pessoa, com o outro ser, como que ele está vivendo. Porque nem todo mundo, vamos dizer assim, eles se adequam, né? Ou tem se adequam ao corpo que estão habitando, vamos dizer assim. Então é a própria pessoa que escolhe se ela quer escolher na fileira da polaridade positiva, masculina, ou da fileira da polaridade negativa, a feminina. E uma coisa também que eu achei interessante é que ele falou o seguinte: você também pode escolher qual fileira que você quer dançar, dependendo da energia que você quer trabalhar. Olha que interessante. E daí ele deixa bem claro, nós estamos falando de energia. Nós não estamos falando de homem e mulher, nós estamos falando de energia. Yang e Yin. Nós estamos falando de energia, nós não estamos falando de homem e mulher. Então eu falei assim, então vamos supor que você está passando por uma situação onde você tem uma tendência a viver mais o Yin, receber energia para dentro, mas você está passando por um momento onde você precisa, de uma certa forma, exercitar e colocar para fora a sua energia masculina. Dar os primeiros passos, ir para fora, concretizar, né? Realizar. E vai depender de você. Vai depender de você quando você dança essa música, vai depender de você escolher a polaridade que você quer. Então o batuque começa, as pessoas começam a cantar, a entrar naquela questão do batuque, né, que é uma coisa sensacional, o tambor é sensacional.
Começa naquela questão do batuque, quem está na polaridade masculina vai chamar a polaridade feminina, vai convidá-la a dançar. E daí os dois começam a dançar. Independente se sejam dois homens, duas mulheres, um homem, uma mulher, seja o que for. O importante é a pessoa perceber qual polaridade que ela está manifestando. Tudo isso para quê? Para fazer a integração. Então você dança e dá um bigada. Você dança e dá um bigada. Ai, é um barato, é um barato. Esquenta pra caramba. É um barato, é um barato. Então, gente, esse pessoal é lá de Piracicaba. Eu vou colocar o endereço deles no YouTube. Quem puder. De vez em quando também eles estão aqui em São Paulo, viu? Eu percebi, eles estavam nesse Instituto Brincante nesse dia, mas eles também eu acho que transitam em outras instituições aqui em São Paulo. Então, quando tiver aqui em São Paulo, não perca. Vá vivenciar essa experiência, vá entender um pouquinho mais, né, dessa cultura africana que faz parte da nossa cultura, né? Porque todo mundo fala, Europa, 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 tal, mas esquece, né? Ou não, esquece não, não valoriza a cultura africana, cultura indígena, que faz parte do nosso dia a dia. Nossa, o professor ele estimulou a gente a identificar algumas palavras de origem africana. Quantas palavras que a gente usa de origem africana? Quantas palavras, né? O quanto que a cultura africana ela está impregnada nos nossos costumes, na nossa vida do dia a dia. E nós precisamos valorizar isso, principalmente você que é preto, você que é negro, como eu, né? Valorizar isso, valorizar essa força, conhecer mais a tradição africana, sabe? Conhecer o que esses nossos ancestrais ensinaram. Primeiramente numa tradição oral, passando de, né? Porque tradição oral, passando de pai para filho, passando dentro da sua comunidade, mas entender, valorizar, mesmo que as outras pessoas não valorizem, não tem importância, o importante é você valorizar. O importante é você entrar em contato com essa força ancestral e agradecer. Agradecer que você traz no seu corpo, traz na sua vida, traz no seu DNA essa força africana. Eu agradeço, eu agradeço. Porque só de pensar o que os africanos passaram na diáspora, sendo trazidos para o Brasil como escravos, né? Atravessando aquele mar, no navio negreiro, com péssimas condições, com possibilidade de se acometerem de doenças graves. Aqueles que estavam doentes eram jogados no mar. Os que conseguiam chegar no Brasil, chegavam aqui e já ia para uma feira para ser vendidos como escravos, né? E daí começava aquela situação horrível, né? Aquela vida horrível. E muitos sobreviveram. Sobreviveram. Lógico que depois, né, que os escravos eles foram libertados, sem condição nenhuma social, logicamente que começa mais uma etapa difícil, né? Viver nesse mundo, viver nessa sociedade sem condições e ser menosprezado. Porque tanto escravos como mulheres, num determinado período da nossa história, eram vistos como animais, não tinham almas. Tanto escravos quanto mulheres também, né? Então eram vistos como propriedade, né? Eu sou seu dono,
é uma propriedade, você é mulher, a sua única função é reproduzir. E os escravos também podiam passar por diversas situações porque não eram considerados homens, não tinham alma, né? E tudo isso ainda faz parte da nossa cultura. Então, um beijo para você, um abraço e não esqueça de integrar a sua polaridade positiva e negativa para criar melhor, tá? Beijo, já passei bastante, tchau.